Bora lá. Boa tarde, pessoal. Espero que Boa estejam tarde. todos bem. Boa Na semana passada, Boa boa tarde. tarde. Na semana passada, a gente não fez a correção da nossa atividade, né? Porque eu não pude ter aula com vocês aqui pelo Meet por causa de uma reunião que eu estava em outra escola. Mas hoje a gente vai fazer essa correção. Antes de fazer a correção, eu queria dar uma pequena explicação sobre a hidrosfera, que é a parte que a gente vai ver nessa atividade, né? Falar um pouquinho sobre a hidrosfera. Então, vamos lá. Por favor, deixem os áudios desligados. Só liguem quando for fazer alguma pergunta. Pronto, vamos lá. Esse capítulo, que é o capítulo 3 dessa unidade, ele fala sobre a hidrosfera, que é a água do planeta Terra. A hidrosfera, ela engloba toda a água presente no planeta Terra, independente do estado físico em que essa água esteja, se ela esteja no estado físico, líquido, sólido ou gasoso. Então, a hidrosfera, ela vai juntar toda essa água do planeta Terra. E se a gente pegasse toda essa água, a gente conseguiria ver que ela forma 75% da Terra. Então, se a gente olha a Terra de longe, a gente vê que 75% da Terra é somente água. E a água, ela tá, como eu falei para vocês, nos estados sólido, líquido e gasoso. E ela só é possível existir no estado líquido por causa da nossa atmosfera. A atmosfera, ela retém calor. E por ela reter calor, a água, ela fica no estado líquido. E isso permite a vida, a existência de vida sobre a Terra. A água da hidrosfera, ela é distribuída pelo planeta Terra em 3 locais diferentes, que é onde? Nos oceanos, nos continentes e na atmosfera. As águas oceânicas, elas são encontradas nos mares e nos oceanos, e a maior parte da água, ela está nessa parte, que é nos oceanos. Então, a maior parte da água do mundo, ela é água salgada, que são as águas oceânicas. E elas possuem muitos sais dissolvidos nela. Por isso que ela tem aquele sabor salgado. Acredito que todo mundo aqui já deve ter tomado um banho de mar e sentido o quão salgado é a água do mar. Mas além das águas oceânicas, a gente também vai ter água nos continentes, que é na região de terra. Então, nos territórios, né, na região de terra, a gente vai ter as águas continentais. Elas são encontradas nos rios, nos lagos, nas geleiras, debaixo da superfície, que no caso são os lençóis freáticos. Então, essa água ela está distribuída por todas essas partes. O que a gente sabe que as águas continentais, elas têm uma menor quantidade de sais do que as águas oceânicas, por isso que a gente chama essa água de água doce. E o último local onde a gente encontra água são as águas atmosféricas. As águas atmosféricas, elas são encontradas no ar. Então, o ar que a gente respira, os gases que estão aqui onde a gente está respirando, eles também possuem água. Tia, Oi. essa forma que a senhora está falando é água gasosa, né? Isso, é a água no estado gasoso. Essa água a gente não vê, mas ela está espalhada aqui no ar. As águas atmosféricas, elas estão na forma de vapor, na forma de gotículas de água, né, que formam as nuvens. Então, as nuvens nada mais são do que gotas de água que estão muito próximas, e aí elas ficam com essa coloração, né, branquinha, bonitinha, como se fosse um floco de algodão. E, além disso, a água atmosférica, ela também forma os flocos de neve e o granizo, que são pedras de gelo, que acabam chovendo, né, por causa do peso. Então, as águas, elas estão distribuídas nesses 3 locais: oceanos, continentes e atmosfera. E a água, ela é fundamental para a nossa vida. Por quê? Porque ela faz parte do nosso corpo, ela transporta compostos pelo nosso corpo, ela faz parte do nosso sangue e
está dentro dos nossos órgãos, né, dentro das células dos nossos órgãos. Ela também vai regular a nossa temperatura por meio do suor, nada mais é do que liberação de água. Também vai participar das reações metabólicas que existem no nosso corpo. Então, tudo vai precisar de água. A água ela é fundamental para a vida. Tanto que é bem interessante que a gente conseguiria sobreviver sem alimento em torno de 21 dias a 30 dias, mais ou menos. Mas sem água, a gente não passaria mais do que 4 dias. Então, a água ela é muito, muito, muito importante. Porque ela participa de todas as funções do nosso corpo. E a água... Por que tem lugar que não neva? Oi? Por que tem lugar que não neva? Por causa da temperatura. Tem locais, os locais que são mais próximos ao centro da Terra, eles são locais mais quentes, então é mais difícil de nevar. Locais que são mais distantes do centro da Terra, eles vão ficando cada vez mais frios. Por isso que o Polo Norte e e a Antártica, elas ficam nas pontas do planeta Terra, ficam em cima, no topo, porque eles são muito gelados. Geralmente nas regiões da borda, né, do canto da Terra, são mais frios e no centro é mais quente. Então, no centro não neva, só nas regiões que são mais frias, que estão mais distantes do centro. A água do planeta Terra, como eu falei para vocês, a maior parte dela é salgada. Cerca de 97,5% da água ela é salgada. E só 2,5% dessa água é água doce. A água salgada a gente não pode utilizar na nossa vida, porque, enfim, ela tem muito sal. E o sal, se a gente beber água do mar, vai fazer mal e vai acabar desidratando a gente e levando à morte. Então, a água que a gente consome no nosso dia a dia é a água doce, que é somente 2,5% da água do planeta Terra. E essa água, a maior parte da água doce, ela está congelada. Ela está nas geleiras e também nas neves eternas. E outra parte delas está nos rios e nos lagos, somente 0,3%. E a outra parte dela está debaixo da terra, que são as águas subterrâneas, que são as águas que estão no lençol freático, que é em torno de 30%, né, que é 29,9%. E a outra parte dessa água está sobre a terra, nos solos, nos pântanos, nas geadas e tudo isso. Então, a água está distribuída dessas mais variadas formas. E a água, ela muda de estado físico ao longo do tempo. Como assim? Dependendo da temperatura em que está, a água ela vai se apresentar de uma forma diferente. A gente sabe que a água ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E isso depende da temperatura. Se eu tiver uma temperatura muito baixa, ela vai estar no estado sólido. Se eu tiver temperaturas muito altas, ela pode estar no estado gasoso. E se a temperatura estiver ali entre 0 e 100, ela está no estado líquido. Então, vamos lá. Como é que se chama as mudanças de estado físico de um estado para outro? Quando a água está no estado sólido, digamos que eu pego um cubo de gelo, tá? Peguei um cubinho de gelo e vou colocar ele em cima da mesa. O que é que vai acontecer com essa água que estava na forma de gelo? Ela vai derreter. Virar líquida. Vai se derreter, vai virar líquido. Líquido. Isso, vai para o estado líquido. O nome dessa passagem de sólido para líquido é chamado de fusão. Então, ela vai sofrer a fusão, que é passar do sólido para o líquido. Já se eu pegar essa água do cubo de gelo, né? Peguei o cubo de gelo, deixei ele derreteu, virou líquido. Passou pela fusão. Agora, se eu pegar essa água e botar dentro de uma panela e for ferver, aumentar mais ainda a temperatura, aí ele vai passar... Fica no estado gasoso e fica gasoso, depois evapora. Isso. Fica evaporando. E esse processo é chamado de vaporização. Quando ele acontece de forma lenta, a gente chama de evaporação. Já quando ele acontece de forma rápida, a gente chama de ebulição. Agora, se a água está no estado gasoso e eu vou diminuir a temperatura e ela vai voltar para o estado líquido, isso se chama liquefação ou... como é o nome, meu Deus?
Esqueci o nome. Eu vou lembrar. Liquefação ou... Meu Deus, como é o nome? Fugiu agora a palavra. Condensação, uma coisa assim, tia. Isso, condensação. Muito obrigada. Ela passa pelo estado, ela vai passar pela mudança da liquefação ou condensação. Muito obrigado. O nome fugiu da minha cabeça, não, sumiu. E por último, a gente tem a passagem do líquido para o sólido. Se eu pegar essa água líquida e colocar lá dentro da geladeira, diminuir mais ainda a temperatura, ela vai passar pelo processo de solidificação. Caso seja uma substância que já passa do estado sólido direto para o estado gasoso, a gente vai ter a sublimação. E também do gasoso para o sólido também é sublimação. E isso acontece quando? Essas mudanças aqui de cima acontecem quando eu aumento a temperatura. E aqui embaixo, as mudanças elas acontecem quando eu diminuo a temperatura. Aqui eu tenho um videozinho que mostra um pouquinho sobre o ciclo da água. Só um minuto que dessa forma não tá legal. Tá travando demais. Vou apresentar de novo. Por favor, prestem atenção na aula, não fiquem conversando no chat. Você sabe de onde vem a água e para onde ela vai? Para responder essas perguntas, é preciso conhecer o ciclo da água. Acompanhe com atenção as explicações a seguir e fique por dentro. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água que vem da evaporação dos rios, lagos e oceanos e também da transpiração das plantas sobe pela atmosfera, atingindo alturas onde a temperatura é menor, formando assim as nuvens cheias de partículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos. Outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos, a água pode fluir para a superfície, formando nascentes. Ou pode ficar em regiões bem profundas por bastante tempo e depois voltar para os oceanos, onde evapora mais uma vez. Como podemos ver, o ciclo da água é um processo sem fim. Então, aí a gente tem o ciclo da água, né? Ela falou todos os processos. Oi, Gabriel. Não é que o menino tinha perguntado qual eram as páginas da atividade, aí o Cleberson falou. Ah, sim. Tinha, mas antes, aquela atividade que tava pulando de questão em questão, era? Que tinha 13, 14. Isso. Aí agora a gente vai para a correção da nossa atividade. Vamos lá. Ah, tá. Já você vai botar no chat, é? O quê? As respostas? É. Não, eu vou apresentar para vocês. Até lá e vocês me acompanhando junto comigo. Ela vai apresentar em uma tela que ela desenha e coloca. A correção de hoje é da atividade da página 63 e 64. Vamos lá. Eu não passei todas as questões desde o começo, né? Só passei algumas.
As questões que eu passei foram as questões 2, 3. Deixa eu marcar aqui. Questão 2, 3, 5, 7, 8, 13 e 14. Foram essas as questões que eu passei. Então, vamos lá responder. Começando da questão 2. Diz assim. Tia, Oi. tia, a senhora é de ciência, é? Sou professora de ciências. Tá, obrigada. Vamos lá. Dizemos que um rio tem água doce. O sabor dela é doce mesmo? O que significa a expressão água doce? Significa Vamos água que não tem sal. Não contém E- todos os sais que a água salgada tem. Aí deram esse apelido pra ela, mas ela não é doce. Tia, Água que são nós as, queríamos. são as, ques- Oi. são as questões 2, 3, 5, 7, 8, 13 e 14. Isso. Significa dizer que essa Tá, água foi de qual dia? possui... Oi? Essa tarefa foi de qual dia? Semana passada. Semana passada. Dia A 16. data de entrega foi ontem. Quem não fez agora perdeu, viu? Pois é. Vai entregar, pode entregar, mas entrega com atraso. Então, vamos lá. Significa dizer que essa água possui baixa concentração de sais. É só isso, né? Não é que ela seja doce, é porque ela não tem tantos sais. Então, por isso que ela não vai ter aquele gosto salgado como a água do mar. Professora, é duas perguntas na questão disso. Ah, sim. Falta eu dizer, ela é doce mesmo? Não. Vamos à próxima, questão 3. Diz assim: o Brasil é um país com grandes reservas de água doce. Por que, mesmo assim, muitas regiões podem sofrer com a falta d'água? Pela má distribuição de água. Pela má distribuição da água? É. Pois tem gente que fica. Pois tem estados que ficam longe das usinas. Mais ou A menos. única parte da minha resposta. Ah, A única parte da minha resposta era a má distribuição de água. a Luana levantou a mão, não foi? Oi, Luana. O principal motivo é a má distribuição de água. Há muitos problemas políticos, como a falta de verbas e obras inacabadas, como o Canal do Sertão. Foi Certo. essa a resposta que eu coloquei, me lembrei. Foi essa aí que o Luano falou. É isso mesmo. O que é que acontece? Tem muita água, mas o território brasileiro é muito grande. E a distribuição dessa água, ela acontece de forma desigual. Não só por razões políticas, mas também por razões naturais. Na região Nordeste, a gente tem uma região que é muito seca. Então, vai ter uma menor concentração de chuvas, né? Graças a Deus que esse período agora tá chovendo bastante, mas geralmente não se tem tantas chuvas aqui na região Nordeste, principalmente para a região do sertão aqui nordestino. Então, vamos lá. Tu pode repetir a tua resposta para mim, Luana, para me copiar aqui? Essa é a resposta que eu coloquei? É. Pode falar. O principal motivo é a má distribuição de água. Boa tarde, tia. Boa Se tarde. eu mostrei agora, o que eu perdi? Qual é a página da atividade? Tá aqui em cima, ó. Só ler. Correção da atividade, página 63 e 64. Obrigada, tia. Nada, Ivo. Vamos lá.
principal motivo é a má distribuição de água. Ponto. Ponto. Há muitos problemas políticos. Há muitos problemas políticos. Como a falta de verbas e obras inacabadas, como o Canal do Sertão. Além disso, a gente também tem os problemas naturais, né? Além disso, também existe uma má distribuição das chuvas pelo território. Então, tem regiões que chove mais, tem regiões que chove menos. Por exemplo, tem estados no norte que todos os dias chovem. Todos os dias, durante o ano inteiro. No final da tarde chove. Mas existem locais que só chove, por exemplo, nesse começo do ano, né? Nesses primeiros meses do ano. Oi, Gabriel. É verdade que às vezes só chove em fevereiro e março. É verdade. Dependendo da região. Varia muito de região para região. Vamos lá. Quinta questão. Choveu durante a noite, mas o dia raiou e a poça de água da rua desapareceu. O que aconteceu com essa água? Ela evaporou. Ela virou vapor. Ela virou vapor. Evaporou, virou vapor. Muito bem. Entrou em estado de vaporização. Tia, você quer falar? Para o gasoso, ou seja, evaporou. Isso. Vou completar aqui com a resposta da Elceni. Falar. Ela. Tia. A Luana e a Antonisa. Estado físico. Líquido para gasoso. Ou seja, ela evaporou. Se vocês colocaram nesse sentido, está correto. Tia, eu só coloquei ela evaporou. Pronto. Tá certo. Não tem problema não. Também. Questão 7. Oi. É que eu tinha saído sem querer quando você botou a questão 1. Pode passar de novo para poder ver? Não tem questão 1. É a 63 e 64. Na 63 e 64, eu só passei algumas questões, que foram essas daqui. Que eu tô Eu quero questão, então deixa aí na minha Ela só resposta. postou a 2, 3, 5, 7, 8, 13 e 14. Isso. Vamos lá para 7 agora. Faça um resumo sobre o ciclo da água em que apareçam as palavras evapora, oceanos, plantas, infiltra, animais, rios, lagos, nuvens, transpiração, solo, vapor de água, condensa, lençóis freáticos, chuva e atmosfera. Essa é grande, né? Pode responder, Luana. A água está presente nos oceanos, rios e lagos. Evaporam e o vapor de água formado pela transpiração de plantas e animais sobem para a atmosfera e se condensa e transforma em nuvens. Após certo tempo da água ter se transformado nuvem, ela se descarrega em forma de chuva. A chuva cai na terra e se infiltra no solo até chegar nos lençóis freáticos. Depois, a água subterrânea volta para os rios, lagos e oceanos. Muito bem, Luana. Perfeito. Perfeito. Professor, Oi. eu tenho certeza de uma coisa. Eu e a Luana pesquisamos, eu tenho certeza, porque ela colocou a mesma coisa de eu. Tá certíssimo. É essa a resposta mesmo. Pegou todas as palavras aí. Agora, me repete, Luana, para me copiar. A água está presente
nos oceanos, rios e lagos. Evaporam e o vapor de água A água presente nos oceanos, rios e água evaporam. e o vapor de água E o vapor de água formado pela transpiração de plantas. Vou juntar aqui, certo? Vou dar uma pequena correção. Além da água dos oceanos, rios e lagos evaporarem, a transpiração dos seres vivos também vai virar esse vapor de água. Então, vamos lá. A água presente nos oceanos, rios e lagos evaporam e as plantas e animais transpiram, formando vapor de água. Pronto. Aí pode continuar depois dessa parte. Sobem para a atmosfera e se condensa Sobem para a atmosfera e se condensam. e transformam em nuvens. Transformando-se em nuvens. Ponto. Após certo tempo da água, Após, o que mais? certo tempo da água, Após, eu vou botar de outra forma. Após certo tempo. Peraí, após aumentar a concentração. após certo tempo, ter se transformado nuvem, Nas nuvens. ela se descarrega em forma de chuva. Vou botar precipita. Em forma de chuva. Ponto. A chuva cai na terra Aí na terra, e se infiltra no solo entra no solo, até chegar nos lençóis freáticos. até chegar nos... Desliga o áudio, Ana Sus. lençóis freáticos. Ponto. Depois, a água subterrânea Depois, água subterrânea volta para os rios, lagos e oceanos. Muito bem. Certíssimo. Vamos continuar. Próxima questão, questão 8. Posso ler, tia? Professor, entende qual o meu? Eu responder. Eu entendo qual o meu. A sétima. Oitava questão. A figura abaixo mostra o ciclo da água. No caderno, escreva os fenômenos indicados pelos números. O número 1 é o quê? Evaporação. 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 Tia, posso ler? a Número segunda? 2. Transpiração. Respiração. Transpiração. Número 3. Condensação. Solidificação. Condensação. Precipitação na quarta. Precipitação na quarta. Precipitação. Muito bem. Precipitação na 4. Precipitação na 4. Precipitação é a quarta.
Vamos à questão. Vou descer mais um pouquinho. Questão 13. Vamos lá. Na questão 13 diz assim: o gráfico a seguir mostra a quantidade relativa de água consumida no mundo pelo uso doméstico, 8%, pela indústria, 22% e pela agricultura, 70%. Com base nesses dados e em seu conhecimento sobre gráficos, identifique no caderno a que setor corresponde cada letra do gráfico. Então, vamos lá. O setor A corresponde a qual uso? Indústria. A água é usada pela indústria. 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 O setor B. Doméstico. Doméstico. Uso pela indústria. O item B é uso doméstico. Doméstico. C. Agricultura. Uso pela agricultura. Muito bem. Só interpretar esse gráfico, né? E a última questão, questão 14. Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, afirma que, se as reservas de águas não forem protegidas, 2/3 da população mundial viverão com problemas de abastecimento em 2025. Sabendo disso, responda. Item A. Posso ler, tia? Posso Você ler? acha que essa situação pode causar conflitos entre países? Por quê? Sim, porque Sim, porque os países prejudicados incluem Um de outros cada vez. países, fazendo com que a quantidade de água entre as pessoas seja feita de forma menor, causando conflito. Peraí, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo, eu não entendi. Eu acabei de terminar a minha. Vai, Gabriel, fala. Tu estava falando, aí alguém Porque falou no meio. os países prejudicados irão em outros países, fazendo com que a quantidade de águas entre as pessoas seja feita de forma menor, causando conflito. Certo. Quem é que tinha falado também? Acho que era o A E eu Ícaro. posso dizer mesmo. Ruth. Era a Ruth. Pode falar, Alceni. Aí depois a Ruth fala. A minha resposta foi assim, sim, pois os problemas fazeriam os 2/3 da população mundial pedir aos outros países, e nunca seria o suficiente. Então viveriam pedindo, causando conflitos. Certo. Também está certo. Alguém colocou alguma coisa diferente? Eu coloquei assim. Sim, porque eles teriam que tentar pegar a água dos outros países para viver, mas com água, mais ou menos assim. Eu também botei diferente. Eu botei que eles teriam que ir para o país mais perto. Certo. Então, pois. Que tem a água, né? Mais ou menos assim. Oi, Ícaro. Eu coloquei assim, ó. Hum. Sim, pois o país prejudicado irá para outros países atrás de água. Isso. Então, pois os países prejudicados irão em busca de novas reservas de água em outros territórios, o que poderá causar guerras. Item B. Se nada for feito. Posso ler? Tia, lembrei o que eu coloquei na... Posso ler? Sim, tia? pois eles guerreariam por água. Guerreariam por água, isso mesmo. Item B. Se nada for feito, o custo da água tenderá a subir. Porque isso teria consequências para o fornecimento de alimentos. Porque a água é muito utilizada na agricultura e na pecuária.
que são nas da alimentação. Porque se a água Tia, subisse eu o preço, botei. a gente não sobraria dinheiro nenhum para comprar alimentos direito. Isso. Se eu aumento o custo da água, eu aumento o custo dos alimentos. Se aumenta o custo dos alimentos, menos pessoas vão conseguir se alimentar porque não vão ter dinheiro suficiente para pagar. E isso vai gerar problemas sociais. Então, é porque a maior parte da água ela é utilizada na agricultura e na pecuária. Então, isso vai abalar o fornecimento de alimentos. E o último, item C. Que medidas devem ser adotadas para evitar esses problemas? Oi, Luana. Economizando água e reutilizar água potável. Calma. Economizar água, certo. Mas a Luana levantou a mão primeiro. Vamos lá. Menos consumo de água, reutilizar água para tomar banho, mais ou menos. Deixar o chuveiro na hora que for passar leite. Isso, é necessário economizarmos a água, tendo Tia, a Luana levantou a mão. Oi, Luana. Tia, eu botei aqui, ó. Devemos fazer campanhas de conscientização. Devemos tomar banho rápido. Resumindo, devemos economizar. Quando a gente escova os dentes, fechar a torneira. Isso. Quando for escovar os dentes, fechar a torneira. Quando for tomar banho, não deixar o chuveiro aberto toda hora, né? Fechar Quando for tiver sem lavar sair. louça também. Quando for lavar a louça também da mesma forma, ensaboe, depois liga e tira o sabão. Tia, Oi. como Eu botei assim, ó. como eu tinha pouco espaço, porque eu tinha guardado 3 folhas no meu caderno tá acabando nas folhas, eu coloquei menos consumo de água, fechar a torneira ao escovar os dentes e etc. Para economizar linhas. Tudo bem. Oi, Everton. Tia, eu botei assim, ó. Reutilizamento da água e cuidados domésticos. Certo. Tá certo. Também, vamos lá, outra prática também que pode ajudar. Quando for lavar a calçada, ou o carro, ou algum automóvel, não utilizar mangueira, né? Utilizar balde. Se for regar um jardim, utilizar um regador, também não utilizar mangueira. Enfim, não tomar banhos muito demorados. Tudo isso ajuda, né? A economizar água. Oi. Tia, quando for lavar. Teve um dia, tia, que eu tava andando, né? Isso era antes da pandemia. Aí eu vi um homem na calçada lavando seu carro com a mangueira. Ele foi sair e deixou a mangueira ligada lá. Sim. E isso é prejudicial demais para o meio ambiente, porque você está gastando uma água que poderia ser utilizada de uma forma melhor, né? Outra coisa também que pode ajudar é utilizar a água da máquina de lavar. Pegar essa água e utilizar na privada, por exemplo. Na calçada. Ou para lavar a calçada mesmo. Então, isso já ajuda no ambiente. Minha mãe usa para limpar aqui a área da casa. Toda vez que chove aqui em casa, aí fica as baixas cheias de água. Eu reutilizo essa água. Pronto, reutilizar a água da chuva também é uma boa ideia. Então, pessoal, a nossa correção são só essas questões, né, que eu passei para casa. Quem ainda não fez, eu ainda recebo, tá? Mas vai entregar, vai ver lá que está entregando com atraso. Não esqueçam de fazer a prova. É muito importante que vocês façam a prova. Quem ainda não acessou o Google Sala de Aula, tem que acessar. E coloquem a pesquisa de vocês. Se vocês assistiram essa aula e chegaram até aqui, vocês vão lá no Google Sala de Aula. Aí, no dia lá que tem aula ao vivo, dia 24/3, você coloca a atividade como entregue, como concluída. Vocês entenderam o que eu falei?
Lá no Sim. Google Sala de Aula, vai na atividade aula ao vivo do dia 24/3 e coloca como entregue. Pode Que aí sair já. é a sua presença. Tchau, pessoal. Espero que tenham Tchau. gostado. Até a próxima aula. Tchau. Professor. Tchau.